Fala galera, bom? Gabriel Luquina, seja bem-vindo! Nesse vídeo, sabadão, o que nós inventamos de fazer? Instalar o Windows 11 e o macOS Monterey. E melhor ainda, indo ao boot, funcionando e testado. Então nesse vídeo eu te mostro como fazer isso, como gravar a ISO do Windows 11 em um pendrive específico para podermos instalar tanto o Windows 11 em conjunto com o macOS Monterey. A minha recomendação é, caso você não utilize o OpenCore na versão mais atualizada, aproveite a oportunidade para você atualizar o OpenCore. Eu estou utilizando aqui no meu ambiente a versão 0.72, lançada aí no começo de agosto, porém versões anteriores também devem funcionar, mas a recomendação é realmente ter a última versão. Você não tem a última versão? Acha que é difícil? Confira na descrição desse vídeo aqui, eu tenho um repositório do GitHub em que eu mantenho uma EFI base para todas as gerações de processadores Intel e também AMD. Então basta você praticamente aí cruzar às vezes a sua EFI com a que eu tenho no repositório disponível, fazer pequenos ajustes, acrescentar as suas casts, fazer às vezes uma configuração aí necessária para a tua máquina e partir para o abraço com a versão atualizada do OpenCore. Além disso, nesse vídeo eu mostro alguns pequenos detalhes diferentes dos vídeos apresentados anteriormente, referente ao Dual Boot, em que fazem praticamente às vezes toda a diferença e o funcionamento pleno da nossa máquina. Combinado? Então chega de mais delongas e bora pro vídeo. Então vamos lá para a parte prática. Eu já estou aqui com os dois arquivos que a gente necessita, que é tanto a ISO do Windows 11, eu vou deixar ali no link da descrição o site direto da Microsoft. Eu recomendo que vocês utilizem sempre os sites genuínos, para baixar essas ISOs em instaladores e tudo mais. E também o Rufus, que é o utilitário que transforma essa ISO em um pendrive bootável. E para baixar o Rufus, caso vocês não tenham, é só a gente vir aqui no Google, colocar Rufus Download, ele já acha aqui no primeiro resultado. Mas o site é isso aqui, rufus.ie. Após abrir o site, a gente rola para baixo e faz o download desse item maior aqui, que é o Rufus 3.15. Ele é bem pequenininho, aí te mostra coisa de 1-2 megas no máximo. Então para vocês terem esses dois arquivos, recomendo vocês virem aqui no menu iniciar, digitem disk part. Ele é um utilitário de disco para a gente formatar o pendrive, etc. pelo terminal, pelo prompt de comando. Eu acho ele um pouco mais seguro e robusto até mesmo que o próprio gerenciador de disco gráfico que existe ali no Windows. Após abrir o disk part, vocês vão digitar list disk. Esse comando lista todos os discos existentes na máquina. Então, nesse meu caso aqui eu tenho esse disco 0, que é o disco interno que tem lá plugado na placa-mãe, que tem um total aí de praticamente 2 teras, e tem esse disk 1, que é justamente o pendrive que estou utilizando. Aí vocês têm que só que conferir qual é o pendrive que vocês estão utilizando de acordo com o tamanho. Ele vai aparecer aqui nessa coluna size. Aí vocês fazem cell para selecionar disk e o número do disco. Nesse caso é 1, o número do pendrive em si. Após vocês selecionarem o pendrive, vocês vão apenas digitar clean para poder fazer a limpeza do pendrive em si. Digitou clean, esperou ele concluir, pode digitar exit para sair do aplicativo e o pendrive está relativamente pronto para receber a imagem do Windows 11. Aí a gente vai abrir o Rufus, vai aparecer essa mensagem, a gente pode clicar em yes mesmo, não tem problema. Aqui para checar os updates, pode clicar em yes, não tem problema também. Aqui no device, certifiquem de selecionar o pendrive que vocês estão utilizando. No meu caso, como eu acabei de fazer o clean dele, ele já aparece aqui com o no label, que não tem nenhum nome, e o tamanho total do pendrive em si. Então é esse de 64 GB. Aqui no Booter Selection, a gente deixa essa opção Disk or ISO Image, depois vem aqui em Select, a gente vai apontar a ISO do Windows 11. Nesse caso eu venho aqui, seleciono a ISO e clico em abrir. Depois no Partition Scheme, a gente precisa mudar para MBR, e aqui no Target System tem que estar assim, BIOS or UEFI CSM. Caso a gente não mude para o MBR e deixe o GPT, ele vai gerar um outro pendrive que a gente vai precisar do Secure Boot habilitado e alguns outros pré-requisitos. E daí vai impossibilitar depois da gente fazer a criação do Dual Boot. Então deixa em MBR, deixa nessa opção de BIOS. Aqui no nome a gente pode deixar o nome que ele vem automaticamente preenchido. File System deixa no NTFS, até porque a gente nem consegue mudar esse no NTFS, e clica em Start. Ele vai dar esse aviso aqui, informando que vai excluir todos os arquivos do pendrive, etc. A gente confirma em OK e tem que aguardar a conclusão. Aqui no meu caso, se não estiver enganado, ele vai demorar aí uns 5, 10 minutinhos para transformar a ISO no pendrive em si. Eu acelero o vídeo e assim concluir, eu já volto com o restante das explicações. Passado alguns minutos, ele finalizou a criação ali do pendrive.
Aí ele habilita aqui embaixo esses botões. Aí pode clicar em Close, ele não aparece nenhum aviso de fato. E após isso aqui está pronto para poder começar a instalar o Windows 11. Então eu vou reinicializar a máquina. Agora que ela reinicializou, eu vou entrar aqui dentro da BIOS, fazer 2 ajustes cruciais para poder fazer a instalação ali do Windows 11. Lembrando que eu não fiz nenhuma alteração na ISO nem nada. Então eu vou vir aqui em Settings, depois eu venho em Miscellaneous dentro da BIOS e tenho que habilitar esse Intel Platform Trust Technology, esse PTT, que basicamente isso aqui é o TPM, tanto o pessoal fala aí para a internet relacionado com o Windows 11. Aqui na minha guia de favoritos eu também tenho o PTT, se eu quiser habilitar ou desabilitar. Eu tenho que habilitar também o Security Boot. Esses 2 itens são essenciais para a gente conseguir instalar o Windows 11 conforme ali a Microsoft orienta e os pré-requisitos. Notem que as demais configurações elas já estão ajustadas para o macOS. Eu tenho aqui a parte de virtualização habilitada, tenho o CSM também desabilitado, o Fast Boot ele também está desabilitado, o CFG Lock ele também foi desabilitado. Enfim, todos os ajustes aqui já feitos para receber o macOS posteriormente. Esse Above 4G tem que estar habilitado. Se você estiver utilizando uma placa-mãe destinada a AMD, tomem cuidado na hora de habilitar esse Above 4G e dependendo da situação, ele habilita automaticamente o Resizable Bar. Aí vocês têm que desabilitar esse Resizable Bar, porque senão dá problema para instalar depois o macOS. A parte de XHCI, que é parâmetro de USB, ele tem que estar habilitado. O SATA Mode sempre em AHCI. Basicamente são esses os ajustes. Depois disso, eu venho, faço Save and Exit. Aí aqui após fazer aquelas configurações da BIOS e reinicializar o computador, apertando F12 para ele abrir as opções de boot aqui da placa-mãe e selecionar o pendrive. Uma sugestão, talvez bem importante a partir desse momento, é vocês desconectarem o cabo de rede para evitar que no momento de instalação e naquela tela de boas-vindas, que ele faz aquela configuração inicial do Windows, ele se conecte de fato à internet e acabe mudando alguns passos ali na hora de configurar. Então ele vai começar a pedir a nossa conta online da Microsoft, etc. E aqui a gente quer criar uma conta offline. Então, chegou aqui nessa tela inicial da instalação, aqui Português Brasil. O teclado que estou utilizando é com teclado sem C cedilha. Aí eu coloco Estados Unidos Internacional para a gente conseguir fazer a acentuação. Clique em Next, depois instalar agora. Aqui ele pede a chave de ativação. A gente pode selecionar que a gente não tem a chave. Caso o seu computador já tenha o licenciamento digital, quando ele conectar na internet ele acaba ativando automaticamente. Aqui eu vou selecionar o Windows 11 Pro, que é justamente o Windows que eu tenho aqui na minha máquina licenciado, que no caso é o Windows 10 Pro. Então seleciono o Windows 11 Pro, clique em avançar. Aqui a parte dos termos e contrato, não tem segredo, é aceitar e avançar. E aqui é a tela de configuração dos discos. Então aqui eu vou vir nessa opção de Custom, que eu vou excluir todas essas partições do disco e começar então do zero para mostrar para vocês como que é feita toda a parte de configuração, começando já com o Windows instalado para depois instalar o macOS. Caso vocês tenham interesse, me avise que eu posso fazer um vídeo, no caso ao contrário, colocando primeiro a instalação do macOS, depois fazendo a instalação do Windows em si. Então aqui eu excluí todas as partições, tenho 2 opções aqui a partir desse momento. Ou clicar em New, ele já vai dar uma mensagem, a gente tem que clicar em OK, ele já vai particionar esse disco com todas as partições que o Windows necessita para funcionar. Ou a gente pode vir aqui simplesmente deixar selecionado esse item e clicar em avançar. Ele já cria automaticamente todas as partições também e começa a fazer o processo de instalação. Aí aqui não tem muito segredo, é aguardar alguns minutos, ele vai concluir esse pedaço da instalação, vai começar a reinicializar a máquina e tudo mais. E como a gente formatou todo o disco por completo, a gente não precisa mais apertar ali o F12 ou enfim a tecla para abrir o menu de seleção de boot, nossa placa-mãe. É só deixar que ele faça tudo de forma automática e dentro de alguns minutos a gente cai naquela tela de boas-vindas do Windows. A gente tem que fazer as configurações iniciais. Aqui notem que ele está reinicializando. Eu não vou apertar mais nenhuma tecla para selecionar o boot. Ele já vai automaticamente para o Windows em si e faz aí o restante da instalação que ele tem que fazer. Aí passado alguns minutos, alguns reboots que ele fez, se eu não estiver enganado ele fez acho que 3 reinicializações. Ele chega nessas telas iniciais aqui do Windows. A gente configurar alguns itens essenciais. Então, configura a nossa região, português. Aqui no meu teclado eu preciso colocar esse aqui, United States International, para poder fazer a acentuação corretamente. Ele pergunta se eu quero adicionar um outro layout teclado. Como eu só utilizo esse teclado aqui em si, então eu posso skipar. Aqui ele fala sobre a internet. Eu vou colocar que eu não tenho acesso à internet em si. Lembrando que a gente desconectou o cabo, né, no momento da instalação. Aqui ele tenta convencer a gente ali para fazer a conexão com a internet. Vou selecionar a opção continuar aqui de maneira limitada. Aqui ele pede o nome do usuário que vai utilizar o computador. Tem muito segredo. Eu vou colocar Gabriel, mas aí vocês colocam o nome de vocês, né, gente? Não precisa colocar o mesmo nome. Só se vocês forem charameu. Aí depois ele pede a senha. Não tem
não tem muito segredo aqui, para informar e repetir algumas vezes. Essas perguntas aqui eu nunca coloco nada, só deixo qualquer pergunta e coloco a letra A aqui mesmo, só para poder avançar. E a partir de agora, todas as opções que ele vai aparecendo, formando a parte de localização, a parte de propaganda, enfim, todos os serviços, eu vou clicando em No e depois em Accept. No, Accept e assim por diante. Aqui na parte de diagnóstico também, coloco só que é necessário mesmo, não coloco os dados opcionais. Aceito. Aqui a parte de digitação e tudo mais, também como No, mais uma vez como No, que só serve para encher o nosso Windows e consumir memória do nosso computador. E depois de preencher essas telas iniciais, ele vai concluir ali todo o restante da configuração. Se tudo estiver ok, aí a gente já chega na famosa área de trabalho. Aí, se tudo deu certo, a gente chega então nessa bela área de trabalho. Aqui no meu caso, acho que ele demorou coisa de 15 ou 20 minutos entre fazer os processos de reinicialização, preencher aquelas telas iniciais do boas-vindas e tudo mais. Aí a gente tem o Windows instalado. Aqui eu não vou focar em instalar driver nem nada, é só para mostrar mesmo o processo de dual boot. Então, após vocês instalarem o Windows, configurarem ele, né, do jeito que mais agrada a vocês, vem aqui no menu iniciar, clica com o botão direito e vem gerenciamento de disco. Aqui notem que eu ainda estou com o pendrive plugado na máquina, então eu vou aproveitar aqui até fazer o eject dele para poder remover o pendrive em si. Removido o pendrive, então restou apenas o disco interno. Notem que ele tem essa partição de 100 megas, que é justamente a EFI do próprio Windows. Tem a partição principal, que é a unidade de C, tem mais essa partição aqui de recovery. Então, o que a gente precisa fazer para poder criar então o dual boot? Clica com o botão direito aqui em cima da unidade de C, vem na opção Shrink Volume. Se estiver em português, ele deve estar com o nome reduzir volume ou reduzir espaço. Clicando nela, ele vai fazer, né, algumas avaliações e vai pedir o tamanho total de espaço para a gente fazer a redução. No meu exemplo, eu vou colocar 1500 gigas vezes 1024 para transformar 1,5 TB em megas, né? Porque aqui ele pede em megas. Aí com esse número eu venho aqui, colo o número aqui, ele é o total de tamanho que ele vai fazer o processo de redução e vai entregar para a gente uma nova partição aqui não alocada com esse total que a gente informou ali em cima. Quando ele aparecer aqui não alocado, a gente clica com o botão direito, vem na parte de criação de um volume novo, avançar, aqui pode deixar o espaço total mesmo, avançar. Aqui eu vou colocar para ele não atribuir nenhuma letra a essa unidade, depois avançar novamente. Aqui ele pede um nome, para facilitar, eu já vou colocar aqui Mac OS, vou deixar em NTFS, a parte da alocação eu vou deixar default mesmo, e aqui na formatação rápida eu deixo tudo habilitado. Vem em avançar e finalizo. É necessário a gente fazer esse particionamento, senão a gente não consegue enxergar essa partição aqui lá dentro do Disk Utility do macOS. Então, após criar essa partição, praticamente está preparado o terreno para poder instalar, né, o macOS em si. E após configurar e particionar o disco, eu plugo justamente o pendrive que tem a instalação do meu macOS junto, né, com a minha EFI que eu já utilizo nessa máquina, inicializo ela, vou fazer o boot pelo OpenCore, no caso, né, pelo pendrive para poder carregar o OpenCore, fazer a instalação do macOS. Aqui minha máquina já está reinicializando. Primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a fazer o boot é entrar na BIOS e desfazer alguns ajustes que a gente fez ali para poder fazer a instalação do Windows 11. Eu aperto Delete, entro aqui na BIOS, já está salvo nos meus favoritos, mas eu tenho que desabilitar o Intel Platform Trust, que é esse PTT, que é justamente o nosso TPM. O Security Boot a gente também precisa desabilitar e a princípio está pronto para poder fazer a instalação do macOS. Como sugestão, eu recomendo para vocês virem aqui e alterar a ordem do boot. Eu vou colocar a primeira opção como o meu disco externo, que é onde tem o OpenCore e a instalação do macOS, e a segunda opção, o próprio Windows Manager, foi instalado no computador em si. Por que eu faço isso? Justamente porque no processo de fazer o reboot, ele faz durante a instalação do macOS, se eu não estiver enganado, vai fazer uns 3 ou 4 reboots, ele já vai bootar automaticamente pelo pendrive que tem ali o OpenCore e a instalação do macOS, e a gente não precisa ficar se preocupando em ficar apertando F12 para poder selecionar o pendrive, para poder então carregar o OpenCore e ele continuar com o processo de instalação. Feito isso aqui, venho, salvo as configurações, saio e após isso a máquina reinicializa e aqui não precisa apertar então mais nenhuma tecla F12 nem nada, porque já vai dar o boot direto no disco que tem o OpenCore. Então aqui já aparece alguns instaladores que eu tenho pronto aqui nesse disco em si. Eu vou selecionar justamente o Monterey Beta 6, mas note que inclusive ele já encontrou o próprio Windows caso a gente quisesse dar boot no Windows. Eu venho aqui na parte do OpenCore. Mas nesse caso, como a gente vai fazer a instalação do Monterey, eu venho aqui no Monterey, pressiono Enter e espero carregar o instalador em si. Passado então alguns minutos, ele carregou a tela inicial de instalação. A gente precisa vir aqui no Disk Utility para formatar o disco agora corretamente, preparar para poder instalar o macOS. Após ele aberto, a gente vem aqui nessa opção de View e seleciona essa opção Show All Devices ou mostrar todos os devices. Aí ele vai mostrar o disco físico em si, todas as partições que tem abaixo. Então eu vou pegar essa macOS, lembrando que está ainda formatado em NTFS. Vou vir aqui na opção de Erase ou na opção de apagar. Venho aqui na parte do formato, coloco em APFS. O nome
nome, eu posso deixar macOS, ou vocês podem informar o nome que vocês quiserem, porque o nome em si não influencia no funcionamento. Pode marcar APFS, a gente vem em Erase, ele vai tentar ali formatar o disco. No meu caso aqui, ele formatou já de primeira, mas teve uma outra situação que eu estava fazendo alguns testes em que ele não formatou, ele deu um erro lá qualquer. Aí eu fiz a formatação novamente ali dentro do Disk Utility e marquei a opção macOS Extended. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Essa opção aqui, Erase, eu fui lá e marquei essa opção aqui, macOS Extended. Ele conseguiu formatar e depois eu formatei de novo e marquei a opção APFS e ele conseguiu concluir normalmente. Aqui nesse exemplo, ele conseguiu formatar, mas caso dê esse problema para vocês, podem seguir esses 3 passos aí de formatar primeiro em macOS Extended, depois formatar ali no tipo APFS. Aí formatar o disco, ele está praticamente pronto, a gente pode fechar o Disk Utility, pode proceder aqui com a instalação do Monterey Beta em si. Aqui a gente tem que clicar em Continue. Aqui na parte de contrato também não tem segredo, a gente tem que aceitar, confirmar que a gente aceita. E aqui a parte bem crucial, a gente tem que selecionar o disco, a gente fez ali a formatação previamente com o Disk Utility. Lembrando que esse disco ele tem que estar em APFS, ele não pode estar ali em macOS Extend ou qualquer outro tipo de file system. Selecionado ele, clica em Continue e daqui para frente é só para trás. Não, brincadeiras à parte. Daqui para frente é só aguardar e como eu já configurei a BIOS para que a ordem de boot seja primeiro o pendrive externo, ou no caso o disco externo que tem ali OpenCore nesse primeiro momento e a instalação do Monterey, eu não preciso fazer nada. Ele vai reinicializar algumas vezes, vai dar o boot já direto, vai carregar o restante do instalador e após ele finalizar ele chega lá na tela de boas-vindas. Aí quando chegar na tela de boas-vindas, a gente faz as configurações iniciais, depois eu mostro para vocês a parte ali, o segredinho, ou o pulo do gato, o pulo da lebre, enfim, a chave de ouro ali para poder fazer o processo de dual boot normalmente com o Monterey e também com o Windows 11. E se tudo correu dentro do esperado, dentro de vários reboots e vários minutos passados, a gente chega nessa tela de boas-vindas do macOS Monterey. Aqui eu vou fazer já as configurações, não tem como pular essa parte. Vou configurar meu teclado em si, também preciso configurar. No caso, como meu teclado ele é um padrão americano, eu preciso colocar esse International. Se o teclado de vocês tiver C cedilha, pode vir aqui em português, colocar o ABNT2. Aí ele aceita o C cedilha normalmente. Seleciono aqui o teclado, Add. Vou remover esses outros teclados, como não tenho eles, não tem por que deixar eles ali inseridos. Continue. Parte de ditado aqui para a gente digitar para o macOS em si, para digitando, ok também. Aqui avançar. Aqui na parte de rede Wi-Fi não vou configurar nenhuma rede, vou colocar rede local. Lembrando que estou com o cabo desconectado desde a instalação do Windows, mas aqui para o macOS não teria diferença alguma. Conseguiria selecionar essas opções sem maiores detalhes. Aqui não vou migrar nada. Recomendo vocês não fazerem o logon aqui do Apple ID nesse processo da instalação inicial. Pula ele também. Vou colocar aqui para skipar. Aqui é a parte de contrato, sem segredos e sem mistérios. Te aceita. Aqui ele pede para nós criarmos o nosso usuário inicial. Vou colocar aqui o usuário, repete a senha. É muito semelhante ao próprio Windows. Quando a gente conclui ali a instalação, que ele abre a tela de boas-vindas. Praticamente é preenchendo os dados e avançando sem problema algum. Aqui é a parte da localização do meu device. Eu no Mac costumo deixar isso aqui habilitado. Já tem uma plaquinha de rede ali que é compatível nativamente com o macOS em si. Eu deixo habilitado, o resto aqui praticamente é continue até finalizar. A parte da Siri, que é a assistente, eu deixo desabilitado, não uso ela, mas não há diferença. Já vi algumas pessoas relatando problema com a Siri de reinicializar o computador, da kernel panic. É só desabilitar ela ou correr atrás de uma solução para isso. Pelo que eu me lembro, tem solução, mas aqui de cabeça não me recordo. Preenchi todos os itens, tudo correu certinho. Que ele abre essa parte do Feedback Assistant por conta de ser um produto beta. Em continue, aceito o contrato, mas eu não faço a opção de logo. Parte do teclado inicial. Uma coisa que eu notei no Monterey, que toda vez que eu reinicializo, ele cai nessa tela do teclado. Não sei se é um bug ou se é uma feature. De qualquer forma, faço os requisitos ali, clico em Done e tá finalizado. Então até aqui a gente tem os dois sistemas instalados, mas eles ainda não estão previamente configurados para o Dual Boot. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a EFI que está nesse disco externo meu aqui. No caso de vocês pode ser o disco externo, pode ser o pendrive. Aí para montar então a minha EFI, sem utilizar software, sem nada, vem aqui no terminal, sudo, espaço su, espaço menos. Isso aqui vai fazer eu incorporar o usuário do administrador dentro do macOS. E no caso é esse usuário root. Aí se você digitar a senha tudo certinho, vai aparecer esse root e a cerquilha. Que eu vou digitar disk, util, tudo junto, list, para listar. E vai listar todos os discos e partições e tudo mais. Eu tenho que focar nesse primeiro momento, nesse disco externo, que é justamente o pendrive, o HD externo que tem a instalação, e minha EFI está aqui dentro.
Eu pego essa identificação, que é o disk2s1, vou copiar, vou fazer um mkdir para criar um diretório, /volumes, /EFI, depois eu monto aquela unidade. Mount -t ms-dos, /dev, o nome daquele identificador e o local onde ele vai montar, /volumes, /EFI. Caso você tenha dúvidas com relação a esse processo, tem um vídeo específico que eu mostro essas montagens de EFI utilizando só as ferramentas do sistema operacional. Eu deixo ali no link da descrição. Aí tá montada a partição inicial, vou fechar aqui, vou sair do terminal, tá aqui na minha área de trabalho, eu acesso ela, vou copiar essa EFI que é a que eu estou utilizando, vou copiar aqui para a área de trabalho, logo na sequência eu vou até aproveitar e desmontar já esse HD externo, eu vou ejetar ele, ejeto todas as unidades, e agora após ejetar, o que eu vou fazer? Eu vou montar a EFI interna desse computador para poder dar o boot sem utilizar o pendrive, sem nada. Então eu repito o procedimento, abro o terminal, sudo su espaço menos, coloco a senha do meu usuário, digito disk util espaço list, aqui agora tenho só o disco interno, né, físico, essa parte de sintetizado vocês podem ignorar. Aqui eu tenho que localizar a partição de EFI, no caso ela está aqui, o identificador dela é o disk0s1. Copio, vou criar novamente o diretório /volumes /EFI e vou fazer a montagem da EFI dentro desse diretório. Mount -t ms-dos, /dev, aquele identificador que a gente copiou anteriormente, /volumes, /EFI. Ele montou a partição da EFI, posso fechar o terminal aqui. Ele não apareceu no desktop, porque eu tenho que vir aqui em Finder, depois em Preferências e marcar essa opção aqui para aparecer os discos internos da máquina aqui no meu desktop. Eu vou pegar essa EFI que eu estava utilizando, vou entrar nesse disco no name, que é justamente a EFI que já foi previamente criada ali pelo Windows, e vem no diretório EFI. A gente pode excluir esse primeiro diretório boot, podemos copiar o conteúdo da nossa EFI, no caso o diretório boot em maiúsculo e o diretório OC do OpenCore. Cola aqui no diretório EFI, posso até fechar essa janela aqui. Aí a gente precisa pegar essa pasta Microsoft, que é justamente a EFI original do Windows, e nesse primeiro momento, para que o dual boot a gente consiga configurar certinho, pega essa pasta e a gente move ela aqui para o desktop. Após mover ela ali para o desktop, pode e até deve excluir ela aqui da EFI que está montada ali no disco interno. Vou fechar essa janela aqui e a gente pode reinicializar o computador para fazer as configurações iniciais. Eu vou esvaziar a lixeira aqui antes, confirmo para esvaziar. Deixem essa pasta da Microsoft aqui no desktop nesse primeiro momento e vem, reinicializa e a gente vai entrar na BIOS para poder fazer um pequeno ajuste. Aqui a máquina reinicializou, vou apertar o Delete para poder entrar na BIOS. Aqui dentro da BIOS a gente volta na guia de boot, ele deve estar exatamente assim, apenas uma opção de boot, então boot option ali o número 1, e estar marcado como UEFI OS, que é justamente o OpenCore. Se a gente tentar selecionar ele ali para abrir as opções, deve ter somente a UEFI OS e a opção Disable, ou seja, ele sumiu aquele boot da Microsoft, o Windows Boot Manager, e é isso que tem que acontecer. Caso a gente mantenha aquela pasta da Microsoft lá dentro, nesse primeiro momento, ele dá problema nessa parte aqui e ele acaba se perdendo. Então a gente deixa selecionado essa opção mesmo, vem Save and Exit, posso confirmar ali, a gente sai normalmente da BIOS, aí a máquina vai reinicializar após a gente sair da BIOS e vai carregar automaticamente o OpenCore, sem pendrive, sem nada, porque está utilizando justamente a EFI interna lá do disco, mas ainda nesse primeiro momento, notem que ele não reconhece o Windows, e é isso que tem que acontecer. A gente vai carregar agora o macOS novamente, após carregar o macOS a gente loga no sistema operacional e a gente tem que remontar a nossa EFI para poder colocar novamente o diretório da Microsoft lá dentro. Notem que ele abriu essa parte do assistente do teclado. Eu desconfio que isso aqui é um bug, porque todas as vezes que eu reinicializo o Monterey, ele sempre cai nessa tela aqui. E nas outras versões do macOS, ele só aparece logo quando a gente faz a instalação do macOS. De qualquer forma, tem essa observação aí. Aí o que eu vou fazer? Vou abrir o terminal novamente, vou repetir aquele processo do sudo, espaço su, espaço, o sinal é negativo, forma a senha do nosso usuário. Ó, nesse caso, note que eu digitei a senha incorreta, ele aparece que eu digitei a senha incorreta, eu digito novamente. Quando dá com sucesso, ele aparece o root e a cerquilha. Vou digitar disk util espaço list. Tenho que remontar essa partição da EFI. O identificador dela é esse disk0s1. Vou copiar, vou criar o diretório dentro do /volumes /EFI. Depois eu faço a montagem. Mount espaço -t ms-dos /dev o identificador que a gente tinha copiado anteriormente. Faço /volumes /EFI. A gente pode fechar o terminal após montar a EFI em si. Aí ele aparece aqui no nosso desktop. A gente abre ela, abre o diretório EFI e a gente vai copiar de novo essa pasta Microsoft lá para dentro. A estrutura ela deve obrigatoriamente ficar exatamente dessa maneira aqui. É mudar tipo,
ele deve ficar o diretório EFI e dentro do EFI ter o diretório boot, que é original do OpenCore. Notem que o outro diretório boot com letra minúscula era da Microsoft. A gente precisa remover aquele diretório, como eu fiz anteriormente, deixar o boot original do OpenCore, aí a gente deixa a pasta Microsoft, que era original lá do diretório da EFI da Microsoft, e o diretório OC, que é do OpenCore. Ele fica aqui exatamente nessa estrutura. Aí após movimentar, né, o diretório da Microsoft para dentro da nossa EFI, a gente reinicializa o computador de novo e vamos precisar entrar lá na BIOS para confirmar e configurar se for necessário. Minha máquina está reinicializando, aperto o Delete para poder entrar na BIOS. A gente vai lá naquela guia de boot para verificar. A gente vem aqui em boot. Agora notem que ele aparece exatamente as duas opções, o Boot Option UEFI OS, que é o OpenCore, e o Boot Option 2, que é o Windows Boot Manager. Caso esteja invertido, o Windows Boot Manager esteja em primeiro e o UEFI OS em segundo, a gente tem que deixar o UEFI OS como o primeiro, porque é justamente o OpenCore. Aí a gente pode inclusive até desabilitar, se vocês quiserem aqui, ou vocês podem deixar habilitado, não vai ter problema nenhum. Eu vou deixar no meu caso aqui habilitado, mas como prioridade ele vai entrar dentro do OpenCore, salva, sai. Nesse caso aqui foi só salvar, mas não fiz nenhuma alteração, entrei só para confirmar como que estava dentro da BIOS ali mesmo. E agora ele vai carregar o OpenCore, a gente vai confirmar. Aí a máquina reinicializou ali após a gente sair da BIOS. Tudo tiver ok, ele deve carregar o OpenCore. Notem que ele carregou o OpenCore, tem justamente a opção do Windows para carregar o Windows 11 e tem o disco do macOS. Eu vou selecionar o Windows aqui para poder carregar ele e testar. Notem que o Windows carregou tudo certinho. Vou jogar aqui dentro do meu usuário, tá tudo certo. Para confirmar, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui no menu iniciar, depois na parte de gerenciamento de disco, e notem que o disco agora está particionado assim. Tem a primeira partição que é a EFI, tem a partição do Windows, que tinha utilizado anteriormente, e tem essa partição com um e-mail destinado para o macOS. Pode fechar aqui, vou reinicializar novamente e entrar no macOS só para ter certeza que ficou tudo certinho. A máquina já está reinicializando, carregou o menu do OpenCore, agora eu vou selecionar o macOS. Notem que quando ele carregou estava selecionado o Windows por padrão. Se vocês quiserem mudar qual é a sequência padrão aqui, vocês selecionam o sistema que vocês querem, pressionem a tecla do Ctrl, ele deve mudar esse ícone aqui. Notem que ele faz uma setinha em forma de círculo. Se ele não tiver pressionado, ele só faz essa seta aqui. Então, com ele pressionado, após aparecer a setinha em redondo, pressiona Enter ali, ele vai deixar aquele sistema que você selecionar como padrão. Quando você liga a máquina, carrega o OpenCore, ele seleciona o sistema que você configurou como padrão e após um determinado tempo, ali alguns segundos, ele faz o processo de boot normalmente. Então note que agora eu entrei aqui dentro do macOS, ele carregou tudo certinho, mas tem os dois discos aqui, no caso o do macOS e esse sem nome, que é justamente a partição do Windows. Então tá aqui os arquivos do Windows. Por ele ser NTFS, a gente consegue fazer somente o processo de leitura, a gente consegue abrir os diretórios aqui, consegue copiar arquivos, mas a gente não consegue gravar arquivos aqui dentro. Isso é perfeitamente normal e esperado. Caso vocês queiram ter o suporte dentro do macOS para poder gravar arquivos e demais diretórios, enfim, vocês têm aqui dentro do disco do Windows, aí vocês precisam instalar ou o Tuxedo NTFS ou o Paragon NTFS. São ambas soluções pagas, mas que elas têm os drivers de leitura e escrita para NTFS. E está então finalizado aí a instalação do Windows 11 e do Monterey em Dual Boot em uma única máquina com um único disco. E aí, conseguiu fazer a instalação tanto do Windows 11 quanto o do Monterey? Enfrentou algum problema? Eu sei que tem aquele esquema do TPM, todo aquele burburinho, até então nem tinha nem mexido com isso. E só agora, após um bom tempo, a Microsoft aí disponibilizou a ISO a partir, né, do site deles de uma forma completa. Antes acho que não dava para fazer isso, teria que fazer aí pelo Windows Update, aquele programa de Insider Preview, alguma coisa assim. Não sou muito ligado na parte de mundo Microsoft. Mas como saiu essa ISO, obtive ela, fiz os testes, trouxe esse conteúdo para vocês. A princípio aqui para mim tem funcionado. Instalei o joguinho que eu jogo, porque é a única coisa que eu faço no Windows, que é jogar o COD Warzone, e a princípio está ok. O Monterey, apesar de também, né, ser a versão beta, eu estou deixando ele aqui como versão principal dessa máquina. Estou fazendo as edições de vídeo, enfim, tudo que eu faço com o macOS, eu estou fazendo em cima do Monterey, justamente para ver se tem algum bug, que com certeza deve ter, afinal de contas é um produto beta, mas a ideia aí é já testando, vendo o que tem de novo e essas coisas mais. Beleza? Fora isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!